Boa noite, irmãos. Hoje a gente está aqui para estudar mais uma lição da nossa EBD, lição 9, que tem como tema palavras encorajadoras. E o nosso texto base é o capítulo 1 de Josué, dos versículos 1 a 9. A gente vai ler bem rapidinho, que diz assim: E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, pois como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, dentro desse contexto aí, né, que a gente conhece já um pouco da história, Moisés, que vem liderando o povo lá desde a saída do Egito, né, um grande profeta. A Bíblia registra até que depois dele nunca houve em Israel profeta como ele. Então, Moisés era um homem de peso, né? E agora Moisés morre e Josué recebe essa grande missão de Deus. Bom, é uma missão realmente de muita responsabilidade grande. Primeiro porque ele vai dar continuidade ou substituir um grande líder que foi Moisés, né? Segundo que a missão, né, de conduzir milhares e milhares de pessoas, um povo como era o povo de Israel que a gente conhece, né? Um povo de dura serviço, um povo obstinado, um povo rebelde, um povo que estava sempre se desviando, se deixando corromper, muito murmurador. Josué conhecia, né? Porque ele fazia parte desse povo. E ele estava ali no deserto, até um tempinho, um capítulo atrás, Josué era liderado por Moisés. E agora ele recebe a missão de liderar. Então, imagino que quando Moisés morre e Deus chama Josué para essa conversa, muitas coisas devem ter preocupado esse jovem, né? Que ali ele era um jovem ainda. E ele recebe. Então, a gente pode, assim, imaginar quanta coisa deve ter passado pela cabeça de Josué. Afinal de contas, ele é um ser humano como nós, né? E provavelmente ele sentiu medo. E a gente pode afirmar isso por causa do que Deus fala para ele, né? Em outras versões aqui eu li, não esforça-te e tem bom ânimo. Mas em outras versões diz assim, ser forte e corajoso. Então o fato de Deus ter dito para Josué que ele precisava ser forte e ter coragem, já denota aí que ele estava sentindo medo. Deus o conhecia e sabia que ele estava com medo. O que não tem nada de diferente, né? Ou assim, assustador, ou enfim, normal. Toda vez que a gente é colocado diante de um desafio, ainda mais um desafio como esse, muito natural que a gente sinta medo, né? O medo é algo que o autor até trata disso, é um sentimento primitivo. Todos nós nascemos com uma porção de medo, porque ele é importante. E aqui já no ponto 1, o autor vai trazendo isso, né? A questão do medo e da ansiedade. Todo ser humano nasce com uma porção de medo, porque é um sentimento importante para a nossa sobrevivência e segurança, né? A gente precisa, o medo na dosagem certa, né, de maneira equilibrada, ele nos protege, ele nos priva de muitos perigos. Quem não tem medo de absolutamente nada acaba sendo uma pessoa inconsequente, né? Então a gente precisa aí desse sentimento mais dosado, equilibrado. Porque quem tem medo demais
paralisa, né? E não consegue fazer as coisas por causa do medo. O medo tem esse poder, né? Se você deixa ele crescer, se você deixa ele se tornar realmente um gigante, ele é capaz de te paralisar, de você não fazer coisas que necessárias por causa dele. Em compensação, se você não tem medo nenhum, você faz até o que não deve ser feito, você é imprudente. Então, o medo, ele é necessário de forma equilibrada para, né, na nossa vida. Por exemplo, vamos a um exemplo prático, né? Para quem sabe nadar e quem não sabe, no mar. Tem pessoas que sabem nadar, mas são cautelosas, têm um pouco de medo do mar. Então, o que acontece? Ela vai à praia, lá tem umas plaquinhas dizendo que ali tem correnteza, que, né, a maré está um pouco mais alta, que deva ter cuidado, e ela vai fazer o quê? Até se ela não souber nadar. Ela entra no mar, mas ela vai até um determinado pedaço, onde diz que é permitido, onde a água, ela coloca os pés no chão normalmente, ela não tem dificuldade. Se vier uma onda grande, ela consegue pular. Então, ela toma esses cuidados, porque ela tem um pouco de medo. Ótimo. Mas e quem não tem medo nenhum? Ignora as placas, ignora as orientações, né, dos guardas de perigo, vai embora, vai para o fundão mesmo, não quer saber, às vezes entra, vem uma correnteza, carrega aquela pessoa e ela morre afogada. A maioria, né, os estudos mostram isso, que a maior parte dos afogamentos se dá por pessoas que sabem nadar. Por quê? Por causa da ausência total do medo. Então aqui a gente vê que o medo, ele é normal e ele é benéfico dentro, né, do limite. E Josué aqui está com medo. E muitos homens na palavra de Deus, aqui o autor traz, né, como exemplo, Neemias, Gideão, aqui ele fala de outro de Abraão. A gente pode falar até do próprio Moisés, porque Moisés, quando Deus o chama, né, que ele coloca um monte de obstáculo, ele diz que não sabe falar. Na verdade, o que ele está sentindo é medo. Tudo bem que ele podia ser meio gago mesmo, podia ter só lá suas dificuldades. Mas o que ele está falando para Deus é: eu não sou capaz disso, é muita coisa para mim, estou com medo. Normal, né, gente? Então, homens e mulheres de Deus sentem medo. Medo é algo natural. O que deixa de ser natural é quando esse medo nos impede de cumprir a missão. Quando o medo nos paralisa, quando eu deixo de fazer algo, eu deixo até mesmo de obedecer ao que o Senhor está mandando por causa do medo. Aí é um problema e aí a gente precisa tratar. E é nesse ponto que Deus vai encorajando Josué, porque Deus o conhece e sabe, obviamente, que ele está sentindo medo. Sabe que a missão é grande, sabe que a missão é muito maior que Josué. Então Deus já vai entregando para ele, já vai dando para ele ferramentas para ele vencer apesar do medo. E aí, no ponto 2, a gente está dizendo assim: se preocupe com o que você deve se preocupar. Então, nessa conversa aí, Deus vai dizendo para Josué o seguinte: Josué, são muitas coisas. Né? Tem um povo para liderar milhões de pessoas, tem uma cidade cheia de gigantes para você, uma cidade forte, uma cidade de pessoas, homens valentes, poderosos, né, armados, tem um rio muito profundo para atravessar. Eu sei que você está olhando tudo isso, né? Porque quando aparece diante de nós um desafio, a gente olha tudo de uma vez, né? E é justamente isso que gera em nós ansiedade. Porque a gente olha e aí a gente já pensa na possibilidade de tudo ruim que pode acontecer. Então, imagina Josué olhando e pensando: meu Deus, esse povo vai se rebelar todo. Vai se rebelar, são milhares de pessoas, eu não vou dar conta. E na hora de chegar para abrir esse mar, que esse mar não vai se abrir, como é que eu vou atravessar com isso? Esse povo não sabe nadar, tem esses animais. Isso já gera ansiedade, porque ele preocupa-se. Eu não estou dizendo que Josué, tá? Eu estou só dizendo como que a ansiedade funciona, né? E aí você se preocupa com excesso naquilo que possivelmente pode acontecer, porque a ansiedade, ela não é nenhuma preocupação com o que vai acontecer, é com a possibilidade de acontecer. O que na maioria das vezes, né, já foi comprovado que na maioria das vezes não acontece, né, 90% das coisas que as pessoas se preocupam, que nós nos preocupamos, né, não chegam nem a acontecer. Ou seja, a gente sofre desnecessariamente. Né, antecipadamente e sem necessidade nenhuma, porque a maioria das coisas nem chegam a acontecer. Então,
Agora, Deus já dizendo para ele assim, olha, são muitas coisas, a missão é grande, sim, mas concentre-se no que você pode controlar. Eu vou dizer para você o que você tem que fazer e você só precisa se concentrar nisso. Se você se concentrar em tudo, se você quiser abraçar tudo, se você quiser ver tudo, você vai ser tomado de medo, vai ser tomado de ansiedade, você não vai conseguir prosseguir. Então, qual era o segredo? Concentre-se, preocupe-se com o que você deve se preocupar. Mais nada. E mais na frente a gente vai ver com o que Deus está dizendo para ele que ele tem que se preocupar. A gente vai ver a seguir. E no ponto 2 aí, 2.1 diz assim, Deus garante a Josué o que ele fará, o que o próprio Deus fará. Então, Deus agora vai dizendo, Deus já falou com ele que ele vai, né, a missão agora está com ele, mas agora Deus vai dizendo para ele o que ele vai falar. Deus vai dizendo, olha, até aqui eu vou estar com você, não tenha medo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Como eu fui com Moisés, eu serei com vocês. Tudo. Deus está dizendo assim, Josué, pode ser que você tenha medo, pode ser que você, em algum momento, você fique balançado, você tenha até vontade de desistir, mas olha para mim. Olha para mim, confia em mim. Eu penso que aqui Deus está trabalhando a confiança de Josué. Deus está dizendo para ele assim, olha, quando ele fala assim, quando eu fui com Moisés, eu serei com você, Deus está dizendo assim, veja, lembre-se sempre dos meus feitos, nunca deixe de olhar para quem eu sou, porque eu sou capaz de fazer, porque sou eu que vou estar com você, você não vai estar nessa missão sozinha. Então Deus aqui agora, com as suas palavras de encorajamento, ele vai trabalhando a confiança de Josué nele, a dependência de Josué nele. Né? A gente pode sentir medo, a gente passa por situações desafiadoras, mas nós precisamos sempre nos lembrar de quem é o Senhor. Sempre, né, como o pastor Norés gosta de falar, olhando pelo retrovisor, para você ver tudo o que passou, para você ver o que Deus já fez, trazendo a memória, né? Porque isso nos faz romper, nos faz avançar. E aí, mais em seguida, diz assim, olha, no ponto 2.2, Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura. Então agora Deus vai dizendo para ele, o que ele precisa fazer. Josué, se posicione, seja forte e corajoso. Olha, Deus aqui, ele não está dando ênfase para o tamanho do desafio. Não, Deus está dizendo qual é a sua postura, o que você deve fazer. A gente, né, vamos trazer para a nossa vida, por que a gente é tomado de medo, por que a gente é tomado de ansiedade em muitos momentos da nossa vida? Porque a gente olha para o todo, a gente concentra no todo, a gente fica tentando resolver todos os problemas ao mesmo tempo, sem lembrar que nós temos um Deus que cuida de nós, sem lembrar que temos um Deus que age por nós, que trabalha por nós através de nós, esquecemos disso e queremos tomar todas as atitudes, queremos fazer tudo. Quando na verdade o que Deus está dizendo é assim, Josué, se posicione, tome posição. O que você deve fazer? Ser forte e corajoso. Essa é a sua postura. É isso que eu espero de você. E por que Deus está dizendo para Josué ser corajoso? Porque ele tinha medo. Ninguém que não tem medo precisa de coragem, porque o coragem, ele rebate, ele é como se fosse uma arma contra o medo. A coragem capacita o medroso a caminhar apesar do medo. Não é a ausência dele, entende? E aqui a gente vê que Deus não ignora o sentimento de Josué. Deus não faz vista grossa e nem despreza o sentimento de medo dele. Mas Deus dá a ele ferramentas e diz como ele deve se posicionar mediante o medo, diante do que ele está sentindo. Então, não é diferente com a nossa vida. Deus nos conhece quando a gente está diante de um grande desafio. Ele sabe, né, de que nós somos humanos e que nós sentimos medo, sim. E Ele não ignora isso e nem despreza. Mas Ele aqui, através dessa palavra, por exemplo, através do exemplo, através do que Josué viveu e da postura que Deus tomou com ele, Deus está dizendo para a gente assim, você só precisa se posicionar. Ficar na posição, confiar em mim, ouvir a minha voz e fazer o que eu mando.
Isso são as ferramentas que você precisa para avançar, apesar de estar sentindo medo. E aí, Deus vai dizendo isso, né? Para ele. No 2.3 diz assim: Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Olha só. E agora chega num ponto em que Deus vai dizendo para Josué assim: Josué, tá tudo isso aqui, ó, tem tudo isso. Você precisa olhar para mim. E agora Deus vai pontuando para ele o que você tem que fazer. Bom, sobre se posicionar, Deus fala com ele 3 vezes sobre a postura que ele deve tomar. É muito interessante quando Deus fala, esforça-te e tem bom ânimo, ou seja, ser forte e corajoso em outras versões, né? 3 vezes Deus repete isso. Então era uma postura que Deus realmente esperava de Josué e era necessária para que ele pudesse vencer. E agora, Deus vai dizendo para ele o que ele deve fazer. Eu listei aqui algumas coisas que ele coloca resumindo, né? Porque aqui o autor até coloca nos versículos 7 e 8, então eu só não vamos ler de novo o texto, mas vamos pontuar o que Deus mostra que Josué deve fazer. Deve meditar na palavra dia e noite, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não apartar da sua boca a palavra e cuidar de praticar a palavra. Era isso que Josué precisava fazer. E olha só, né? Quando a gente está diante de um desafio, a gente tende a maximizar, né? Ele acaba ficando maior do que realmente é. E o que Deus está fazendo é minimizar. Deus está dizendo assim, olha, tire os seus olhos disso tudo. Você só precisa assumir sua posição de ter ânimo, de ser corajoso e fazer isso aqui que eu estou te dizendo. Fazendo isso, confiando em mim, dependendo de mim, pronto. Agora você pode caminhar. O medo não vai te paralisar. É só você fazer o que precisa ser feito. Bom, e aí Deus está dizendo para ele assim, olha, então é só você se manter firme. Para de titubear. Eu sei que você pode cambalear, eu sei que ao longo do caminho você pode pensar em desistir, eu sei que você pode em alguns momentos ser tomado de muito medo, mais até do que o que você está sentindo agora. Mas faça isso e você vai estar seguro. Faça isso e você vai conseguir romper com os seus medos. A palavra de Deus, ela nos dá ânimo, ela é segurança, né? Em outro momento, a palavra vai dizer assim, que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Então, no momento que você estiver apavorado, se você estiver meditando na palavra, você vai ter o cuidado, você vai se lembrar de que eu estou dizendo para você agora que não foi eu que te mandei. Eu não fui com Moisés, eu sairei com você. Então, medita, essa é a tua função. Guardar a palavra, meditar nela e obedecer tudo quanto está escrito. Então, esse é o segredo. Se hoje nós estamos vivendo um tempo, né, onde as pessoas estão extremamente ansiosas, estão com muito medo, é tempo de nós olharmos para a palavra e fazer exatamente. Essas palavras são assim de encorajamento para nós. É um texto muito atual, apesar de ter sido dito lá naquele contexto, né, lá para Josué, nós podemos sim pegar essa palavra e Deus está falando comigo e está falando com você. É um tempo onde a gente precisa de muita coragem, né? A palavra hoje que ecoa no mundo, né? Nas mídias, na TV, é medo. As pessoas estão com medo. Medo do futuro, medo, né, dessa questão aí de financeira, medo de doença, medo de morrer, medo. Tá todo mundo com muito medo, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas está tomada de medo. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós podemos ter coragem, que a ferramenta para que nós sejamos cheios de coragem é meditar na palavra, é não apartar essa palavra da nossa boca, da nossa mente, do nosso coração e ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Essa é a orientação para Josué e é uma orientação hoje para mim e para você. Porque o tempo, o desafio não é o mesmo que Josué teve, né? É um outro contexto, é outra situação. Mas hoje, quantos desafios a gente enfrenta diariamente? Tirando esse, que é num contexto geral, né, que é comum a todos, tem os desafios pessoais, diários que a gente enfrenta. Mas a palavra, ela não muda. A palavra de ordem é: seja forte
e corajoso. Esforça-te e tem bom ânimo, ou seja, assuma uma postura, faça o que você precise fazer, concentre-se no que você deve se preocupar e dependa de Deus e confie nele. Bom, e aqui na conclusão, né, ele vai falar justamente sobre isso, que talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso como Josué. É como a gente está falando, são contextos diferentes, são situações diferentes, mas desafios a gente tem todos os dias e missão, todos nós temos uma. Todos. Você pode dizer assim, eu não sei, eu não tenho uma missão. Tem sim. Você tem missão aí na sua casa, você tem uma missão aí cuidando da sua família, você tem uma missão na sua igreja, você tem uma missão como servo de Deus. Todos nós temos uma missão. Então, e ela é tão grande quanto a de Josué. Tão grande quanto. Por exemplo, uma missão que é comum a todos nós que conhecemos Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma missão que nós recebemos quando Jesus esteve aqui. Ele deixou essa missão para todos nós. É uma grande missão. Grande missão. Aí a gente sente medo? Claro, a gente às vezes sente medo de falar até com o nosso vizinho, mas ele está dizendo assim, esforça-te, tenha bom ânimo, se você meditar na minha palavra, eu vou lhe dar a coragem, olhe para mim, não tenha medo, porque eu vou estar com você. O mesmo Deus que esteve com Moisés, o mesmo Deus que esteve com Josué, o mesmo Deus que esteve com todos os outros homens que a gente conhece na palavra, estará comigo e com você. A maior palavra de encorajamento, esse texto aqui, né? A gente está falando de palavras de encorajamento, encorajamento do início ao fim, né? Que Deus está falando, dizendo com Josué. Mas se a gente pudesse pensar assim, a maior palavra de encorajamento que tem descrita na palavra de Deus é o que Jesus disse. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Que palavra mais encorajadora que essa? Significa que aconteça o que acontecer, a gente passe o que passar, nós não estaremos sozinhos. Ele não vai nos deixar, ele não vai nos desamparar, ele está conosco. E aí, ele vai dizendo aqui, olha, em primeiro lugar, Deus tem uma missão para você, a gente já falou, né, na sua igreja, com sua família, no seu trabalho, enfim. Há pessoas precisando de cuidado, precisando ser evangelizadas, ser alimentadas e salvas. Há pessoas que estão sob a sua responsabilidade de cuidar. Isso é missão. Ser pai, ser mãe é uma missão, a missão de cuidar dos seus filhos. Segundo, confie nas promessas de Deus. Confie. É o que ele vai o tempo todo agora dizendo para Josué, né? Olhe para mim, eu vou estar com você, eu não vou te desamparar. Então, é confiar no Senhor. Terceiro, sentir medo é normal, natural, a gente também já falou sobre isso. É bom até que sinta medo. Ele só não pode paralisar você. Quando é que eu sei que o medo está sendo prejudicial? Quando eu deixo de cumprir a minha missão por causa do medo. Aí eu sei, opa, aí tem que acender aquela luz, tem algo de errado. Mas enquanto eu estou indo, estou morrendo de medo, mas estou fazendo, ok, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu me lembro a primeira vez, num trabalho que eu exercia, eu precisava falar com mais ou menos 100 a 200 pessoas naquele evento. Gente, eu nunca tremi tanto na minha vida. Foi a primeira vez que eu falei assim para mais pessoas. Eu lembro até hoje que o microfone, assim, a folha do papel tremia. Eu sentia a minha perna bater uma na outra, assim, fazer barulho. Eu me lembro que foi muito desafiador mesmo, foi muito medo. E até hoje eu continuo sentindo medo quando precisa assim falar alguma coisa para mais pessoas. Hoje eu já não tremo visivelmente, não há aquele tremor adentro, né? A boca seca, fico sem saliva. É sempre um grande desafio. Mas se é uma missão dada e se eu conheço o meu Deus e sei que Ele cuida de mim, que se eu dependo dEle, eu tenho essa ferramenta, eu consigo vencer apesar do medo. E é isso que a gente precisa entender, e é isso que Deus está ensinando para Josué, ensinando para nós. Faça, concentre-se no que você pode se concentrar. Medita na palavra, me obedeça, confie em mim, dependa de mim. Fazendo isso, você vai conseguir romper apesar do medo. Bom, e aí, aqui, né, já para finalizando, pensar em agir, ele vai dizendo, bom, você está incluído nessas milhões de brasileiros que convivem com transtorno de ansiedade? Se você tiver... Você aprendeu hoje com essa lição? Espero que sim, né?
A palavra de Deus é sempre um alimento para nós e ela, né, tem resposta para todas as nossas questões, as nossas dúvidas, para os nossos medos, não é? No desempenho de uma missão, o que você mais precisa, o que você mais leva em conta, o tamanho do desafio ou a ordem de quem te comissionou? Aqui Deus pergunta para Josué, mas não foi eu que te mandei? Então não tenha medo. Então, o que a gente tem olhado? O tamanho do que a gente precisa fazer, da missão, ou quem nos mandou cumprir a missão? Porque quem está conosco é maior do que tudo. E com Ele, olhando para Ele, dependendo dEle, nós conseguimos vencer. 3. Com base nessa lição, o que você considera como indispensável para cumprir uma missão dada por Deus? O quê? É a coragem? É a fé? É a confiança? É a dependência? O que você considera? Então, é uma coisa para a gente estar refletindo, né? Se concentrar no essencial, isso é, não perder o foco da missão, é fundamental para não deixar que fatores ou outras pessoas nos desanimem. Então, talvez não, né? Deus conhecia tanto Josué como conhecia o seu povo. Deus sabia que Josué passaria por coisas semelhantes ao que Moisés passou. O povo iria contra ele, o povo ia reclamar da liderança dele, o povo ia cobrar demais dele. Então Deus está dizendo assim, olha, concentre-se em mim. Você vai ser cobrado, você vai ser caluniado, as pessoas vão, entendeu? Esse povo vai te pressionar, você vai ser criticado, mas mantenha o foco em mim. É isso que ele está dizendo. A missão, foca na missão, foca no objetivo, no essencial. Porque se você não fizer isso, as coisas externas vão tirar a sua atenção, vão distrair você e aí você pode titubear, você pode retroceder, você pode desanimar, você pode ser tomado de mais medo ainda do que você já está sentindo, você pode ser paralisado. Então, o segredo, concentre-se na missão e em quem lhe deu a missão, quem está com você. Então, esse aí é o segredo. Essas são as palavras de encorajamento que Deus deu a Josué e que está dando para mim e para você hoje. E baseado nisso, eu também, sendo encorajada por Deus, eu posso me tornar uma encorajadora de pessoas. Ou seja, você também pode encorajar os seus irmãos, nunca desprezando o sentimento dele, os seus medos, e nem supervalorizando, mas fazendo como o Senhor fez, encorajando, mostrando que a palavra do Senhor, ela é o nosso guia, ela é o que nos sustenta, e é olhando para Deus, meditando em sua palavra e obedecendo ao que Ele diz, nós vamos vencer. Então, esse estudo hoje, né, foi muito edificante, edificou a minha vida, creio também que tenha edificado a sua, e vamos estar, né, ao longo da semana meditando nisso, tudo que a gente aprendeu, nessas perguntinhas aí que a gente teve agora no final, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Então, vamos orar para a gente encerrar. Senhor, obrigada por este momento de estudo. Obrigada porque o Senhor conhece as nossas limitações e mesmo assim o Senhor nos encoraja a prosseguir, a cumprir com essa missão, dando-nos a certeza da Tua companhia, de estar sempre conosco. Continue, ó Deus, nos abençoando, abençoe os meus irmãos, cada família, onde essa palavra chegar, ó Deus, que os Teus servos sejam animados e encorajados em nome de Jesus. E que nunca, ó Deus, nós possamos deixar de cumprir a missão dada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.